Oi, gente, bom dia. Depois de pedir licença para vocês para filmar a aula de hoje, vamos falar de reanimação neonatal, tá bom? Então, deixa eu compartilhar aqui minha tela para a gente começar. Eu espero aclarar as dúvidas de vocês. Qualquer coisa, podem escrever para mim, pode mandar mensagem, deixar no chat. Lembrem que a aula vai ficar no YouTube, vai ficar ali compartilhada pública no canal da minha empresa, né? Aí vocês podem compartilhar as vezes que vocês quiserem para seus amigos e tal, tá bom? Então, primeiro, a aula de hoje é em português, mas meu canal trabalha também em espanhol. Tem algumas palestras em espanhol, em português, enfim, é uma misturinha. Os programas do nosso grupo têm só finalidade educativa, tá bom? Nenhuma pessoa pode só ficar com o conteúdo daqui, tem que estudar, tem que consultar o profissional e mais ainda na área da saúde, tá? Medicina, fisioterapia, enfim, que vocês têm que recorrer aos profissionais, tá? E as escolas certificadas, tipo universidades e além. Falando um pouquinho hoje das nossas pílulas de medicina, vamos falar de reanimação neonatal, tá bom? Então, está baseada na guia do Programa de Reanimação Neonatal da Sociedade Brasileira de Pediatria. Para quem não me conhece, que está entrando aqui de passagem, eu sou Ana Marcela Lopes, eu sou ortopedista, moro no Brasil, mas a gente fala muito da necessidade que todos os médicos têm de conhecer a importância, as coisas mais importantes de todas as áreas, tá bom? Então, um clínico geral que vai apresentar a prova do Revalida, uma prova de residência, ou que simplesmente está procurando para dar plantão, ele precisa conhecer os protocolos da reanimação neonatal, coisas básicas da pediatria, imunizações, protocolos de reanimação neonatal, enfim, vocês precisam conhecer, tá bom? Aí, desculpa eu pegar a manhã do domingo de vocês para fazer essa aula, mas vamos juntos, né? Estamos estudando. Então, o meu maior desejo para hoje, para vocês, para todos nós, é o foco na cabeça, felicidade no nosso coração e força nos pés e mãos. A gente tem que levantar, tem que mexer, mas a gente precisa fazer as coisas que causam felicidade na gente e manter uma linha de raciocínio na cabeça, manter um objetivo, um foco, tá bom? A reanimação neonatal, entrando no nosso tema do dia, no final da aula, eu quero que todos vocês entendam e se sentam seguros, pelo menos para responder essa questão. Como eu vou atender um recém-nascido na sala de parto? Como? Sim? Qual é a ordem? Qual é o material que eu vou precisar? Quantos são os tempos? Essas coisas aí, eu preciso que você tenha claridade. Aí, isso daqui é meu neurônio da reanimação neonatal. A gente tem um método de estudo, tá bom? É muito legal, vocês vão conhecendo, vocês já são estudantes de lá, e fala um pouquinho de fazer mapas conceituais bem feitos. Então, meu neurônio da reanimação neonatal é esse daqui. E é assim como a nossa palestra de hoje vai ser meio que destrinchada. A primeira coisa que a gente tem que se perguntar com o recém-nascido é, ele tem gestação a termo, ele está respirando ou chorando e ele tem tônus muscular em flexão. Né? Sim para tudo, ótimo, não tem que reanimar, mentira. Sim para tudo, você pode dirigir para os cuidados normais, fazer as coisas de rotina. Não para respiração e não para tônus, você tem que ativar o protocolo de reanimação neonatal, tá? Aí a gente vai transportar o recém-nascido para a mesa, um berço aquecido, que chamamos, estabilizar no mínimo em 30 segundos. O que é estabilizar em 30 segundos? Prover calor para a criança, posicionar a cabeça em leve extensão, aspirar boca e narinas e secar o neném e reposicionar, tá bom? Como é a posição? Em leve extensão. A temperatura do neonato é importante? É muito importante. A gente precisa monitorar sempre
ele é um forte predictor de mortalidade e morbilidade. Além disso, é um indicador de qualidade de atendimento na maioria dos países do mundo. A temperatura axilar é normal entre 36,5 e 37,5. Vamos na frequência cardíaca do neonato, que é o fator determinante do início da reanimação neonatal, tá bom? Maior de 100 batimentos por minuto, ótimo, o nenê tá bem, sim? E menor de 100 batimentos por minuto ou um ritmo respiratório irregular, a gente vai precisar fazer BPP. Vamos ativar no Golden Minute, um minuto dourado, as manobras de reanimação. Entre elas, a mais importante, a mais relevante é a BPP, ventilação com pressão positiva. Depois, a gente tem um item que é a bradicardia neonatal, é para, normalmente, no neonato, é por ventilação insuficiente, uma hipoxemia profunda, a gente tem que ventilar porque ele é o principal procedimento de salvação da criança. E feitas todas as manobras que a gente vai falar hoje, e no final, a criança com menos de 60 batimentos por minuto, a gente vai precisar de medicações. Quais? Adrenalina ou expansor de volume. Só que a gente vai fazer uma grande revisão para vocês verem que esse é o último passo. E no final, falando um pouquinho do Apgar, né? A gente tem que reconhecer que o índice de Apgar é muito útil, mas não determina se a gente reanima ou não reanima o neném. Vamos lá? Repetindo e reforçando para vocês, hoje a gente vai falar dos protocolos de reanimação numa criança maior de 34 semanas, tá bom? Menor de 34 semanas, eles têm algumas mudanças que eu super recomendo que você vá no protocolo da Sociedade Brasileira de Pediatria, eles têm um protocolo muito legal e consigam. Mas esse daqui é o protocolo para recém-nascido maior de 34 semanas, tá bom? Primeiro, a gente vai fazer uma pequena introdução do que é reanimação, do que a gente vai falar. Vamos falar dos equipos que a gente precisa antes de, tudo que tem que ver com a preparação. Vamos falar 2 coisinhas importantes do clampeamento do cordão. Como vai ser os passos iniciais da reanimação. Entre outras coisas, são as coisas que mais nenês reanimam. Então, a gente tem que ter fixados, medular os passos iniciais. Depois vem a ventilação com pressão positiva, a famosa BPP. E vamos falar depois da BPP, da massagem cardíaca e vamos falar das medicações. Essa ordem aqui não é uma coisa que eu me inventei, é a coisa como tem que ser feita, tá bom? Primeiro você tem que conhecer, depois você tem que preparar a sua sala de recém-nascidos, depois você tem que clampear o cordão e decidir o que fazer, sim? Na ordem, passos iniciais, BPP, massagem cardíaca e medicações. Vamos lá? Então, na parte de introdução, eu só quero que vocês fixem que é o apoio especializado para uma transição entre o nenê dentro da barriga e o nenê fora da barriga, com sucesso, tá bom? Então, o que a gente vai fazer no momento da assistência ao parto é dar um apoio à mamãe. Quem faz a maior força dentro dessa área é a mamãe, né? Só que depois do nenê sacar a cabeça, a gente já tem que fazer um apoio especializado. Manobra simples não significa que seja uma pessoa simples, significa que é uma pessoa especializada que sabe fazer o básico, tá? Quais são as principais ações que visam para diminuir a morbimortalidade do neném e que têm marcada relevância a nível mundial? Primeiro, o acompanhamento pré-natal da mamãe. Esse tipo de coisas nos vai identificar os fatores de risco da pessoa. Aí vem aquela equipe capaz de realizar uma reanimação boa na sala de parto. 1 de cada 10 crianças precisam de ajuda para alcançar a respiração efetiva. Olha aqui a cifra que é importante. 1 de cada 10 precisam de ajuda para alcançar uma respiração efetiva. 1 em cada 100 precisa de intubação orotraqueal. E 1 em cada 1000 requer massagem cardíaca. Isso significa o seguinte: você tem 10 crianças nascendo. Imagina, você está num plantão e você recebe 10 partos.
De entrada, já é muito trabalho. Tá? Mas desses 10 partos, um vai precisar apoio para a respiração efetiva, ou seja, passos iniciais, BPP e tal. Dessas 10 que você está levando no berço, está dando BPP ou fazendo os passos iniciais, imagina, tem que passar 100 crianças para que uma delas precise intubação orotraqueal. Até aqui, você já consegue reanimar 100 pessoas novas no mundo, tá? Depois dessas 10 meninos que precisaram intubação orotraqueal, que já é muito raro, porque você vai precisar 1000, uma dessas 10 que precisaram intubação orotraqueal vai precisar massagem cardíaca. Então, em resumo, uma em 1000 crianças nascidas, não tem como você atender 1000 partos no mesmo dia, né? Então, de entrada, você já sabe salvar 1000 vidas novas nesse mundo, tá? Uma dessas 1000 vai requerer a massagem cardíaca. Vamos falar da preparação agora. A coisa mais importante da nossa vida é a preparação. É o que vocês estão fazendo para a prova, que eu faço todos os dias de manhã, vamos preparar o nosso dia, ou a noite anterior, ou vai preparar como vai ser a sua conduta, enfim. Na preparação de uma suspeita de precisar a reanimação neonatal, o bebê está lá dentro da barriga da mamãe, a gente já tem que saber, ou ter uma campainha lá na cabeça, se vamos precisar algum tipo de maniobra de reanimação neonatal. Então, primeiro, uma anamnese da mãe muito detalhada. Muito. Isso vai tirar muitas dúvidas e vai alertar o nosso cérebro. Eu vou mostrar para vocês as indicações aqui para frente, mais detalhada, mas a anamnese é muito importante. Preparar e testar o material necessário para a reanimação antes do parto. Cara, temos laringoscópio? Sim. Ah, bom. Não, não é assim que se prepara o material. Temos laringoscópio? Sim. Vai, liga. Ponto. Luz branquinha, tudo ok? Dá. Temos berço aquecido? Sim. Ah, tá bom. Não, vai. Sente com a mão, olha a temperatura, que esteja no mínimo 26, 23, 26 graus centígrados. Esse tipo de coisa significa preparar e testar o material. No final, eu vou deixar para vocês o anexo do material das pessoas, tá? E aí, é muito importante que vocês olhem o material que vamos precisar para reanimar. Esse daqui é o famoso berço aquecido, sim? Não todas as instituições têm um berço tão tecnológico, mas é o ideal, sim? Porque ele dá todas as facilidades para transportar o neném, para aquecer o neném, para intubar o neném, para descartar os campos que já estão molhados, enfim, para tudo, sim? Mas, se você se encontra nesse Terminator numa sala de parto, você não fica assustado, ele simplesmente é para o neném. Importante, sempre, todas as salas de parto, não importa se o neném está bem, se está ruim, se tem sinais de alarma, não importa. Ele vai precisar ter um profissional de saúde capaz de fazer os passos iniciais que a gente vai falar e iniciar a BPP, tá? Possivelmente fazer a massagem cardíaca, mas precisa estar um profissional. Se houver algum fator de risco antes de ou durante a anamnese materna, a gente vai precisar entre 2 e 3 profissionais capacitados para fazer a reanimação, tá? Então, se tiver algum fator de risco, 2 ou 3 profissionais, de preferência, um tem que ser médico e esse um, de preferência, tem que ser pediatra. Por isso eu botei a imagenzinha aqui. Lembre, um desses 3 tem que ser médico. De preferência, tem que ser pediatra. E agora, na parte de preparação ainda, os fatores de risco, a gente tem que ter cuidado, abrir o olho, mas eu quero que vocês entendam. Não é aprender as coisas de memória. Cara, são 9 fatores de risco, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não. Os fatores de risco são uma coisa que você, como médico, não vai ficar tranquilo de jeito nenhum, tá bom? Então, começando. Os fatores de risco antenatais, se você está no pronto atendimento, chega uma grávida sem assistência pré-natal e com uma dilatação de 6, você fala, tá tranquilo.
Cara, de entrada, você abre o olho e fala, cara, você fez pré-natal? Não. Ponto. Já é um fator de risco altíssimo. Esse neném a gente não sabe quem é. Não sabe que tem, não sabe se tem alguma malformação, não sabe qual é a idade gestacional, não sabe se tem sífilis, não sabe se tem HIV. Então, de entrada, pelo amor de Deus, gente. Sim, são coisas lógicas. Agora, se você tem uma materna que tem 12 anos ou tem 40 anos, você não fica quieto, você não fica tranquilo. Então, menor de 16 anos ou 30, ou maior de 35 anos, cara, fica de olho, né? Presença de comorbilidades. Se chega uma mulher com diabetes, hipertensão, com câncer, com uma anemia grave, pelo amor, né? Infecção. Infecção, seja urinária, ou seja, infecções leves, uma celulite urinária e tal, ou alguma infecção grave, né? Tipo, HIV, que tiver qualquer sepsis, né? Por exemplo, ou que tiver qualquer sinal de coromionite, qualquer coisa que tenha cara de infecção, febre na mãe, né? Lembra, febre na mãe. Esse aí já é um fator de um pronóstico não tão legal e é um fator de risco. Aloimunizações. Se você tem uma grávida que seja A negativo e o marido é O positivo, você fica na boa. Não, pelo menos faz uma boa indagação, né? Uso de medicações, qualquer tipo de medicação. Vou falar aqui um exemplo que eu não sei se ainda acontece, né? Warfarina, metformina não acontece, né? A gente prefere alfa-metildopa, só para deixar para vocês para a prova, dicas. Mas se utiliza insulina, tem um fator de risco. De fato, de entrada tem 2. Se utiliza insulina, possivelmente tenha diabetes, então já tem 2. Uso de drogas, sozinho, álcool, cocaína, cigarro, eles são fator de risco para tudo, sozinhos. Agora imagine numa grávida. Mal passado obstétrico. As coisas na ginecobstetrícia, eu tenho experiência e nossa vida, nosso mundo tem experiência que tudo se repete. Se ela teve uma eclâmpsia na gravidez anterior, ela pode ter uma eclâmpsia agora. Se ela teve um parto de um neném de 34 semanas que precisou UTI, possivelmente agora vai precisar, né? Só fica de olho. Gestação múltipla, a gente está desenhado para ter um neném no saco, né? Se a gente tem 2, 3, 4, não significa que vai ser ruim, não, mas é um fator de risco. Se a gente de entrada precisa 2 ou 3 profissionais especializados para manobras de reanimação, em uma gestação múltipla vai precisar muitas mãos, né? E agora, falando relacionados ao parto. Continuam sendo as mesmas coisas, você não fica tranquilo se você vai fazer alguma coisa dessas durante o trabalho de parto. Uma ruptura prematura das membranas, a gente não fica tranquilo. 18 horas com ruptura de membranas, aí saindo líquido, alteração no líquido amniótico, seja por mecônio, seja infeccioso, seja um sangramento excessivo, seja qualquer coisa que você ache que tem uma alteração no líquido amniótico, conta como fator de risco. Lógico. Sangramentos. Pelo amor, né? Sangramento em grávida, não tem jeito. Malformação fetal. Cesárea. Qualquer indicação de cesárea é indicação obstétrica ou de emergência. Então, se a gente está indicando uma cesárea, já é fator de risco, gente. Sim? Não é cesariana de passeio. Tipo, daqui a 3 anos eu vou ter um filho e eu vou fazer por cesárea. Não faz assim, né? Na teoria. Mas, se ela vai fazer cesárea porque tem uma macrosomia, porque tem uma desproporção cefalopélvica, porque tem um sofrimento fetal, porque tem alguma coisa de emergência durante o parto, então a gente já vai abrir o olho e vai ficar ali em cima do neonato para fazer a reanimação, né? Se utiliza fórceps, é porque tem indicação, né? Ou o neném travou, uma fase expulsiva prolongada, alguma coisa aconteceu que não deixou o neném sair normal.
e precisou de algum aparelho. Se precisou de algum aparelho, o neném vai ser exposto a um estresse superior, tá bom? Vamos. Placenta prévia, sem falar, já vai dentro dos sangramentos, mas isso sim é um fator de risco. Líquido amniótico com mecônio, ele tem que ficar de olho, mas não todos os nenês que nascem com mecônio, eles vão precisar uma reanimação. Se ele nasce com botões, nasce chorando e tal, a gente pode fazer o protocolo normal de parto, tá? De recém-nascido. Anestesia geral, não sabemos se o nenê vai estar deprimido ou não. Estadio expulsivo prolongado, lógico, a cabeça do neném ficou presa um tempo, então possivelmente a resposta dele vai estar comprometida. E o trabalho de parto prematuro, qualquer neném menor de 37 semanas, a gente vai abrir o olho e vai ficar aguardando o que acontece. Pode nascer bem, muitos de nós nascemos com 36, 35 semanas e não acontece nada, mas pode acontecer. Então é melhor a gente estar preparado. Fator de risco significa preparação. Está dentro da preparação. No que a gente nasceu o neném, não, ele tinha 36,2 dias, a gente achou que estava bem, tá? E a gente não chamou o pediatra, não chamou o médico experiente. Vamos passar a outra parte, que é o clampeamento do cordão. No clampeamento do cordão, a gente tem que ter em conta que tem 3, precoce, tardio e imediato. O clampeamento precoce, normalmente a gente tenta fazer mais com HIV, assim, que tem algum sinal de gravidade, que tem um fator RH negativo, que o neném é positivo, enfim. O tardio, que a gente está tentando protocolizar em todas as salas de parto, consiga manter o neném em cima do abdômen da mamãe, fazer o protocolo de secar o neném, mas que o clampeamento seja entre 1 e 3 minutos quando o pulso pare dentro do cordão. E o clampeamento imediato é quando, após a extração, você vê que o neném não está bem, ele está sem tônus e uma respiração alterada, aí você decide fazer o clampeamento imediato. O aspecto do líquido amniótico não interfere no tempo de clampeamento de cordão. Esse era um mito que vocês precisam tirar da cabeça, ou se vocês nunca tiveram, tira. Líquido amniótico com mecônio, clampeamento imediato, fazer reanimação neonatal, o neném lá gritando pra caramba, se mexendo, horrores, e ele só tinha um líquido meconiado. Já teve um líquido meconiado, já deu grito, já mexeu tudo. A gente não precisa ficar ali olhando se vai ou não vai dar certo, tá? Enquanto aos passos iniciais, se o recém-nascido não tem respiração regular ou tem um tônus muscular flácido lá, igual de aleia, né? Nesse caso, a gente vai fazer os passos iniciais, vai fazer o clampeamento do cordão e vai levar para o berço aquecido, tá bom? Como a gente faz esses passos iniciais? Por que faz esses passos iniciais? Aqui a gente vai ver um pouquinho. Os passos iniciais não são outra coisa que um estímulo sensorial que a gente faz para que o recém-nascido comece a respiração por si. Sim? Então, é como se ele estivesse um pouquinho dormido ainda. A gente faz toda a estimulação sensorial e aí ele acorda e os nervos da respiração acordam. Não é bem assim, mas é um exemplo para vocês ficar com claridade, tá? A frequência cardíaca é o principal parâmetro para indicar as manobras de reanimação. Manobras de reanimação não significa massagem cardíaca nem intubação endotraqueal, tá bom? Manobras de reanimação como tal, já é a BPP, já é secar o neném, já é esse tipo de coisa, tá? Então, após o clampeamento imediato do cordão, o neném vai ser encaminhado para o berço aquecido de reanimação. Como a gente faz esses passos iniciais? Lembra desses 6 passos iniciais, porque todos os protocolos na medicina são simplesmente uma linha de passos que o médico ou o profissional de saúde faz para diminuir a morbilidade e a mortalidade comprovados milhares de vezes em muitos tipos de pessoas, sim? Por isso existem os protocolos. Não é porque alguém inventou, primeiro
tal coisa, segundo tal coisa. Por quê? Porque eu quero, não. É porque essa sequência de passos está claro, estudado, que vai salvar vidas, tá bom? Então, são coisas que para a prova de residência, do Revalida e para a vida, são coisas que são bastante cobradas. Porque se você pula o passo 2, você pode ter um erro grave. Se você pula o passo 3, pior, né? Mas se você pula o passo 1 porque você acha que não precisa, vai ter muitos erros e vai deixar de ajudar muitas pessoas. E nossa missão no mundo é amar as pessoas e ajudar as pessoas. Então, faça as coisas como tem que ser feitas, tá bom? Obrigada. Agora, voltando na teoria. Domingo de manhã a gente vendo um monte de coisas doidas aqui, né? Mas tudo bem. 1. Manter em berço aquecido a fim de obter normotermia. 2. Posicionar a cabeça em leve extensão para garantir a permeabilidade das vias aéreas, tá bom? Pode botar um coxinzinho por baixo dos ombros. 3. Se o recém-nascido tiver vias aéreas obstruídas por secreção, aspirar boca e narinas. Lembrem do alfabeto. Primeiro vai a B antes da N. Então, boca e narinas. Por quê? Se você estimular primeiro as narinas, você vai fazer que, por reflexo, ele aspire tudo que tem na boca. Então, primeiro a boca, depois as narinas, tá bom? Secar o corpo e a cabeça e desprezar esses campos úmidos. Normalmente, são medidas para a gente garantir uma normotermia. Sim? Prevenção da hipotermia sempre na criança. No menor de 34 semanas, a gente até tenta botar uma sacolinha, mas lembra que a gente está falando dos maiores de 34 semanas. 5. Reposicionar a cabeça. Se você mexeu o neném e não mexeu a cabeça, você não secou bem o neném. Né? Então, você seca bem ele, reposiciona a cabeça. E tudo isso tem que acontecer nos primeiros 30 segundos. Sim? Aí, a gente, nos primeiros 30 segundos, vai avaliar a frequência cardíaca e o tipo da respiração do paciente. Tá bom? Você não vai ficar ali 1 minuto contando quantas respirações por minuto, não. Você avalia a frequência cardíaca, sim? 10 segundos, multiplica por 6, tem sua frequência cardíaca. E o padrão respiratório, se ele é regular ou é irregular. Depois disso, você já pode falar se precisa ou não precisa BPP. Quando? Nos 30 segundos, você fala que tem uma frequência cardíaca maior de 100 e que tem tudo bem, que tem um padrão respiratório normal, você volta para os cuidados iniciais. Se não, a gente vai fazer BPP. Tem aqui aquela imagenzinha do BPP, tranquilo, no ar ambiente no começo. Ela tem que ser indicada no Golden Minute, tá? No primeiro minuto de vida. Depois vem a ventilação pulmonar, que vocês têm que fixar medular. A ventilação pulmonar é o procedimento mais efetivo na reanimação do recém-nascido. Qual é o principal motivo de bradicardia no recém-nascido? É a hipóxia profunda. Então, se a gente conseguir fazer uma boa oxigenação do neném, ele vai melhorar o padrão da frequência cardíaca. E 9 de cada 10 recém-nascidos melhoram só com BPP e não vai precisar outra coisa. A gente já falou um pouquinho da estatística, tá? Se não apresenta ventilação ou a frequência cardíaca não está adequada, a gente vai fazer a BPP. Fixa isso, fixa isso. Só nesse caso, não é que saiu recém-nascido e a gente bota a máscara de vez, não. Dá pelo menos 30 segundos para o neném e fazer as coisas certinho. Única contraindicação que eu li, que eu sei, da BPP no recém-nascido é a hérnia diafragmática. Se você tem suspeita de hérnia diafragmática, você não pode fazer a BPP. Você tem que passar para a cânula orotraqueal. Tá? Tem que passar para a intubação de vez. E, como eu falei, o melhor parâmetro que indica a efetividade da ventilação é o aumento progressivo e constante da frequência cardíaca. PPP, eu trouxe para vocês um gráfico só para fazer um resumão de 2 passos que a gente vai ter em conta com a BPP. Primeiro,
Cuidados iniciais, todos aqueles passos iniciais. Frequência cardíaca maior de 100, mas uma boa ventilação? Sim, tudo bem. A gente nem precisa iniciar o BPP, tá? Não. Vamos fazer o BPP com máscara facial, com aporte de oxigênio com 21% a 40, 60 vezes por minuto, tá? Vamos monitorizar a frequência cardíaca do paciente e vamos monitorizar a oximetria do pulso do paciente na mão direita. Continuando, 30 segundos, aí vocês vão ter uma frequência cardíaca maior de 100 ou uma ventilação adequada. Aí o que a gente vai fazer é o seguinte: vocês avaliam o paciente, ele tem essa frequência cardíaca maior de 100 e uma ventilação adequada, você vai suspender a BPP, tá bom? Se sim, suspende. Se não, você vai avaliar a técnica. Se você avalia e a técnica não está adequada, você corrige a técnica. Se você avalia e a técnica sim está adequada, você oferta o oxigênio a 40% e, ou seja, aumenta a suplementação de oxigênio, tá bom? Só aumentamos a oferta a 40% e reavaliamos 30 segundos depois. Frequência cardíaca maior de 100 e ventilação adequada, sim, a gente faz o desmame de oxigênio, tá? Se não, a gente reavalia a técnica, não está adequada, corrigimos. Sim está adequada, aumentamos a oferta de oxigênio a 60% e reavaliamos depois de 30 segundos. Frequência cardíaca menor de 100 e ventilação inadequada, vamos utilizar uma intubação orotraqueal, tá bom? Isso daqui é a BPP, tem agora um filtro bacteriano e viral, você sabe. A intubação orotraqueal vai ser um suporte de 60% a 100% de oxigênio, tá bom? Esse daqui é muito importante porque vocês têm que saber que o recém-nascido ele não vai ter uma saturação de oxigênio por cima de 100%, por cima de 95%. Ele tem alvos para a gente fazer a saturação dele. Então, até 5 minutos de vida, a pessoa vai precisar entre 70% e 80%. Então, não mais disso. Hiperóxia também faz mal, tá? 5 a 10 minutos, 80 a 90, e maior de 10 minutos, entre 85% e 95%. Esse é o alvo do recém-nascido. Depois a gente fazer a BPP, a sequência da BPP, que já falamos, a gente vai fazer uma massagem cardíaca. Ela só está indicada se a frequência cardíaca é menor de 60. 60, sim? Na BPP a gente fala de tudo de 100. 100, 100, 100. Mas na massagem cardíaca a gente só vai fazer se está menor de 60, tá bom? Se a gente já fez BPP, intubação, oxigênio ao 100% e a frequência cardíaca está menor de 60, a gente faz massagem, tá? Então, é lógico que a criança está intubada antes da gente fazer a reanimação, né? A massagem cardíaca. Massagem cardíaca, como vocês veem aí, tem uma técnica, né, que é dos 2 polegares superpostos no terço inferior do tórax ou por baixo da linha dos mamilos. E a gente vai fazer a compressão do um terço do diâmetro AP do tórax e permitir a reexpansão completa do tórax, igual que no adulto, tá? Vamos posicionar na cabeça do paciente quem está fazendo a ventilação e quem está fazendo a massagem no lateral. A ventilação é realizada de forma sincrônica, tá? É 3 compressões por uma ventilação. O ritmo é 1, 2, 3, ventila. 1, 2, 3, ventila. Assim como na BPP, a gente faz aperta, solta, solta. Quando estamos lá no primeiro massagem, a gente tem aqui 1, 2, 3, ventila, tá? 1, 2, 3, ventila. Isso nos dá uma frequência de 120 eventos por minuto, 90 compressões e 30 ventilações. Após 60 segundos de massagem cardíaca, a gente avalia a frequência cardíaca
A frequência cardíaca maior de 60. Peraí, só um instantinho. Só um instante, que isso é um erro. Caramba. Que eu vou deixar aqui corrigido de uma vez. Se deixa, né? Então, tudo claro? Tem alguma pergunta? Lembre que pode botar ali no chat. Não tem vergonha aqui. A gente está preparando uma prova. Frequência cardíaca. Agora sim. Tava muito feio esse negócio aí de frequência respiratória. Mas aqui foi. Massagem cardíaca. 2 polegares. E após 60 segundos de massagem cardíaca, se avaliar a frequência cardíaca maior de 60, suspende massagem. Pode que precise continuar com o suporte de oxigênio, mas suspende massagem. E se menor, verifica a técnica e continua. Se ainda assim não houver melhora, a gente já pode começar a adrenalina. Quando a gente chega na área de medicações, a gente já fez de tudo que tinha na mão, tá bom? Então, não fique ali pensando que a adrenalina é o medicamento que vai salvar o neném. É a BPP, tá? De fato, são os passos iniciais. As medicações que a gente utiliza são as velhas e boas adrenalina e soro fisiológico, mas desse jeito aqui. Adrenalina só endovenosa ou intratraqueal, eu já vou explicar. Endovenosa, de preferência na veia umbilical, que ela está permeável ainda, né? Quando a gente não consegue permeabilizar a veia umbilical, a gente pode fazer uma dose intratraqueal, tá? Uma dose única. Nossa veia levou adrenalina, ampolhas de 1 miligramo. Se o paciente não tem melhora da frequência cardíaca, a gente pode utilizar entre uma dose de cada 3 a 5 minutos, 0,01 a 0,03 miligramas por quilo. Como eu falei, pode utilizar uma única dose de adrenalina traqueal, a dose é um pouquinho maior, entre 0,05 e 0,1. E não melhora a bradicardia, ou começa a apresentar sangramento ou sinais de choque, a gente pode utilizar nosso velho e bom expansor de volume, sim? Que a expansão de volume é feita com soro fisiológico 0,9%, como a gente já sabe, lentamente, 10 mililitros por quilo, mais ou menos entre 5 e 10 minutos. A decisão mais difícil do mundo que eu já tomei em adolescentes, recém-nascidos e crianças foi a parada da reanimação. Mas os protocolos e as guias falam que após 10 minutos da reanimação do recém-nascido em assistolia, você pode interromper a reanimação. Tem casos especiais, tem situações de caso a caso, cada caso é um caso, mas está protocolizado mais de 10 minutos de reanimação em assistolia, você pode parar a reanimação. Difícil? Muito. Vocês nem imaginam. Se vocês já fizeram, imagina. Se vocês não fizeram, é muito difícil. Enquanto a essa parte daqui, eu trouxe um resumão grande, mostrando o programa de reanimação neonatal do Brasil. Lembrem que a gente está preparando um pouquinho tanto para o Revalida, provas de residência, e fazendo algumas pílulas de alguns temas legais, para que vocês entendam, tem que sair de algum protocolo. O ideal é aqueles protocolos que são adaptados pelo Ministério, tá? A Sociedade Brasileira de Pediatria, com certeza. Esse daqui é o PDF como tal, então não fique julgando. Eu posso encaminhar, você manda mensagem, pede, e aí eu mando, tá? Resposta: gestação a termo, respiração, respirando ou chorando, tônus muscular em flexão, sim, vai para casa, mentira. Vai para cuidados da mamãe, provê calor, mantém vias aéreas pérvias, avalia a vitalidade da mamãe e do neném, ou seja, aquela avaliação conjunta e contínua que a gente faz na primeira hora de vida. Não, para alguma dessas perguntas de respirando ou com tônus,
Se o nenê tem 36 semanas, mas está respirando e chorando forte e com um bom tônus muscular, a gente pode fazer os cuidados de rotina. É a única questão dessas três que a gente pode falar que não, né? Mas as outras duas são obrigatórias. Se tem alguma delas que fala que não, vamos promover calor, posicionar a cabeça, aspirar vias aéreas, sempre pela boca e depois nariz, e secar. Avaliamos frequência cardíaca, ela está por baixo de 100 ou está numa respiração irregular ou apneia? Não. Mas tem um desconforto respiratório? Não. Manda cuidados de rotina. Sim. Monitorar e consideramos um CPAP, sim? Agora, do lado de cá, tem uma frequência cardíaca menor de 100 e uma respiração irregular? Sim. Vamos utilizar uma BPP, vamos começar a monitorização com a saturação de oxigênio e um monitor para avaliar a frequência cardíaca. Frequência cardíaca menor de 100 batimentos por minuto? Sim. A gente precisa avaliar a técnica, então, garantir a adaptação da face com a máscara, assegurar a ventilação adequada com o movimento do tórax e considerar intubação. Frequência cardíaca menor de 60? Sim. Intubação traqueal, massagem cardíaca coordenada, 3x1, lembre. Considerar oxígeno a 100%, avaliar a frequência cardíaca contínua com monitor e começa a pensar nas medicações. Tá? Vai. Frequência cardíaca menor de 60 batimentos por minuto? Sim. Agora, adrenalina endovenosa ou traqueal, uma dose, mas preferivelmente endovenosa no cordão, na veia umbilical. E sempre avalia a hipovolemia. Se você tem uma hipovolemia, você pode dar mão de um expansor de volume, que no caso é o soro fisiológico. Aqueles porcentagens de saturação de oxigênio que vocês têm que ter em conta e sempre manter a normotermia. Sempre. Fluxograma, que eu trouxe do protocolo das diretrizes do 2016, tá? Outros anexos que tem lá é o material necessário para a reanimação neonatal, pode que seja um pouquinho difícil de ler aqui, mas é muito legal porque é uma lista completa do que você precisa antes de receber nenês. E aqui eles até dão para vocês, dão para a gente o checklist completo do material. É só pegar a folha, pessoal, é só pegar a folha. Você falar, tem acesso? Sim. Tem fonte de aire? Sim. Tem um estetoscópio neonatal? Tem. Se não tem, cara, procura. Tá? E aí é importante que vocês entendam que esses checklists, eles estão desenhados porque isso melhora o prognóstico dos pacientes. E fechando, antes de passar para as questões e essas coisas, vou falar do boletim de Apgar, que ele também está dentro dos anexos do protocolo da Sociedade Brasileira de Pediatria. O Apgar é uma pontuação que ele é para indicar a vitalidade do neném, né? Ele é tomado a 1 minuto e 5 minutos, o Apgar convencional. Tem 5 parâmetros, cada um deles avaliado de 0 a 2, o máximo do Apgar é 10, o mínimo é 0, tá? Parece óbvio, mas não é tão óbvio. Acreditem que eu já vi Apgar 12, uma coisa assim meio absurda. Então, Apgar máximo é 10, Apgar mínimo é 0, tá? Se você tem um neném que tem uma frequência cardíaca maior de 100 batimentos por minuto, é regular a respiração, eu tenho um tônus e uma mobilidade ativa, ele espirra e faz caretas quando você avalia a irritabilidade, se ele, seu corpo e suas extremidades estão róseos, cara, você tem um neném ok, você tem um neném bem, saudável, ele tem 10. Mas se você pega um neném, ele não tem frequência cardíaca ou está menor de 60, a respiração ele não respira. Se ele está com uma geleia, lá flácido completo, se ele não tem irritabilidade reflexa e está cianótico ou branco, você está em 0, né? Aí você tem um Apgar ruim. Então, quando o neném tem fatores de risco, normalmente a gente avalia Apgar de 1 e 5 minutos, né?
Só que o APGAR ampliado é para a gente avaliar nenéns com fatores de risco, nenéns por baixo de semana 34, por baixo de semana 37, ou seja, prematuros, e qualquer outro evento, se precisou, uso de BPP. Então, o ampliado é simplesmente no tempo e que aumenta outros parâmetros, se você precisou, se você não precisou, se precisou massagem cardíaca. Só são os passos que a gente já viu hoje, tá? Não fica assustado com esses protocolos que são muito legais e é só destrinchar um pouquinho. Muito obrigada, de verdade. Desculpa acordar tão cedo um domingo para fazer a aula, mas eu gosto de mostrar para vocês essas coisas e eu acho que a gente consegue aprender e aclarar dúvidas, tá? Então, essas são nossas referências por hoje. Eu vou fechar aqui para abrir para o microfone. De novo, muito, muito obrigada por ter acompanhado. Eu vou parar aqui a gravação um instante.